Olá pessoal, eu sou Cleiciane Dias, palestrante, consteladora familiar e mentora sistêmica. E hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito importante e curioso, sobre o filhinho da mamãe. É isso mesmo. Numa visão sistêmica, eu vou explicar para vocês como é essa dinâmica e o que pode fazer para ajustar essa posição aí do filho em relação à mãe. Então, o filhinho da mamãe tem umas características bem específicas e também tem casos e casos, né? Hoje eu vou falar sobre como o filho se comporta perante a mãe na vida adulta e o que isso pode gerar de consequências para ele na vida, né? De como ele vai conduzir a vida dele, no que pode interferir, se é positivo ou não, se tem que ajustar essas posições aí perante a mãe, como que se tem que fazer. Então, o filhinho da mamãe está muito ligado à mãe, não é? Desde pequeno ali tem uma afinidade muito grande e dentro daquela educação que foi gerada, esse filho ele pode ter um apego muito grande pela mãe ou ele consegue aí na vida adulta separar as coisas e se voltar para a vida dele, respeitando o lugar da mãe e respeitando o lugar dele como filho. Quando se gera um apego muito grande, esse filho, ele consegue ali somente enxergar a mãe como uma referência de mulher também, porque é a primeira referência de mulher que o homem tem, é a mãe estando presente ou não. É essa referência que ele vai levar para a vida. Então, o filhinho da mamãe, ele vai enxergar essa mãe como um apoio incondicional na vida dele, onde ele tem que partilhar tudo da vida, ficar totalmente dependente dessa mãe, até mesmo na vida adulta. Quando criança, isso a gente compreende, né? Porque ali a criança realmente depende emocionalmente, depende fisicamente, depende dos cuidados da mãe. Só que na vida adulta, o homem, ele precisa também se voltar para a vida dele. Para quê? Para que ele possa se desenvolver profissionalmente, para que ele possa também se desenvolver através das relações amorosas, constituir a sua família, se assim ele quiser. Só que quando ele está muito apegado à mãe, ele não consegue normalmente desenvolver um relacionamento amoroso que seja saudável ou até mesmo se manter numa relação amorosa, porque ele está muito ligado a essa mulher que é muito importante para ele e realmente é importante, só que tem que se saber o lugar de cada um. Então, para que ele possa ir para a vida, onde ele vai se relacionar de uma forma duradoura, olhando aquela parceira, aquela companheira como a mulher dele, e ele adulto ali, polarizado no masculino, ele precisa realmente sair da dependência emocional da mãe, onde ele vai olhar para aquela relação atual, separando as relações. A relação que ele tem com a mãe é um tipo de relação, que é um tipo de amor, e a relação que ele tem com essa mulher parceira no relacionamento amoroso é um outro tipo de amor. Então, a mãe dele tem sim um lugar no coração dele, tem um lugar na história dele, ela é muito importante. Ele vai dar assistência à mãe como filho que ele é e ele precisa realmente se voltar para a vida para ele se desenvolver. Normalmente, o filhinho da mamãe tem um apego tão grande que ele conta tudo da vida dele para a mãe. Então, ele depende da opinião da mãe, ele depende da validação da mãe. Se a mãe não aceitar aquela decisão dele, se a mãe... Eu estou falando mais de relacionamento porque está muito ligado aí esse contexto com a mãe sobre o relacionamento amoroso. E isso é bem comum, viu, gente? Muito comum. Então, quando ele decide se envolver com alguém, ele está numa dependência de que a mãe possa validar para que ele se sinta seguro diante daquela decisão. Então ele se torna muito dependente
da validação, da opinião da mãe, de como a mãe vai enxergar isso, o que a mãe vai dizer para poder ele tomar um passo na vida dele. E na vida adulta, esse homem ele precisa tomar as suas decisões de acordo com a sua consciência. Quando ele está polarizado no masculino, que ele toma a vida dele, né? Porque através da mãe o filho toma a vida, é nutrido, ele pega tudo isso e ele vai desenvolver a história dele. E ele responde, ele é responsável pelas consequências de cada decisão. E é uma coisa que muitas vezes ele não sabe, porque ele está ali numa consciência natural do que ele aprendeu, ele não sabe que mesmo a mãe tomando uma decisão por ele é que vai responder, ele é que vai arcar com as consequências dessa decisão. Por isso que é importante ajustar essa relação. Veja aí se você não conhece alguém que está passando por isso, ou você já passou por uma experiência dessas, sendo você mulher com um homem que esteja nessa posição, ou um homem que também está nessa posição e já se sentiu muito prejudicado e não sabe como sair, né? Como ter uma postura diferente, porque tem medo de magoar a mãe, tem medo que ela se sinta ofendida, tem medo que ela se afaste dele. E não é assim, né? Quando você está na vida adulta, você realmente tem que ter uma postura diferente e você pode sim conversar com a sua mãe sobre isso e tomar as suas decisões a partir daí. Se você não consegue fazer isso, a constelação familiar pode ajudar muito nesse sentido, porque você vai entender essa relação que você tem com a sua mãe e você vai conseguir se posicionar para que você tome força, né, para a vida, para você seguir o seu rumo, o seu caminho. E mesmo você seguindo o seu caminho, você ainda continua sendo filho, você vai assistir a sua mãe quando ela necessitar, também como filho, né? Porque muitas vezes isso se confunde, dependendo muito também da presença do pai, da ausência do pai. Então isso vai mudando os contextos. Quando o pai é ausente, muitas vezes o filho, ele quer inconscientemente tomar o lugar do pai. E aí ele se coloca ao lado da mãe como protetor, como salvador dessa mãe, tomando as dores dela, e isso gera consequências na vida dele, porque ele não vai poder resolver as dores da mãe dele, ele vai poder apoiar, mas ele não pode tomar o lugar de alguém onde ele não pertence, né? Ali não é o lugar dele. Aí ele começa a inverter papéis e ele não consegue sair daquela relação para poder ele ter um relacionamento amoroso com uma mulher que possa, um companheiro, uma companheira, isso depende de gênero, né? Ele não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir se manter no relacionamento amoroso por causa dessa total dependência da mãe. Então tem muito sim a questão da presença do pai, e o filho julga também, onde ele acha que o pai não está sendo ali um companheiro mesmo para a mãe dele, e ele quer tomar esse lugar inconscientemente, ou quando o pai também é ausente. E aí é onde precisa desenvolver todo um processo aí de ajuste nessa relação, para que o filho tome uma postura diferente e possa tomar realmente o rumo da sua própria história, fazer a sua própria história, estando no seu lugar de direito e respeitando essa mãe, respeitando também o pai, né, que é ir respeitando a relação entre pai e mãe, que é a relação de casal, e sabendo conscientemente que a relação que esse filho tem com a mãe é de filho e mãe, mãe e filho. Então cada um vai estar no seu lugar, e aí sim esse filho vai conseguir conduzir a sua vida de uma outra forma, muito mais saudável, e constituindo, chegando aos objetivos que ele deseja, ok? Então fica aí essa minha percepção através dos estudos sistêmicos e também das práticas da constelação, onde isso é muito comum, sim, e é muito revelador para aquele que vem constelar, quando ele se vê nessa posição e ele toma uma consciência diferente. A partir daquele momento ele consegue ir para a frente. E o importante, gente, a questão não é a mãe é a responsável por isso, não é isso. É aquela imagem que o filho
construiu sobre a mãe dele, que está registrada internamente, e ele age de acordo com aquilo que ele imagina, pensa e construiu sobre a mãe dele. Então aí ele toma essa postura. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.